Olá, colegas. Estamos então no terceiro encontro das nossas aulas online e hoje o texto de apoio será o texto do Márcio Postman, intitulado Economia Global e a Nova Divisão Internacional do Trabalho. Esse texto está disponibilizado no meu blog, né, com a linha direta para vocês fazerem a leitura. Para uma aproximação inicial, é importante que a gente marque, né, alguns pontos, e um desses pontos é o aprofundamento da liberalização comercial e da desregulamentação financeira e do mercado de trabalho. Há também que se incluir nessas reflexões a reformulação do papel do Estado, também da revolução tecnológica e das novas formas de organização da produção que são propiciadas, organizadas pelas grandes corporações transnacionais. Então, o texto do Márcio Postman vai fundamentar, vai ser o texto de apoio para que a gente possa refletir hoje sobre essa temática. Bom, vamos então começar e vamos pensar logo nessa dimensão externa e interna. Na evolução do capitalismo desses últimos séculos, principalmente nos dois últimos séculos, se produziu uma assimetria nessa repartição do trabalho pelo mundo, pelos países. E, apesar de estar subordinada às atividades produtivas, ao seu desenvolvimento, a capacidade de absorver mais ou menos uma quantidade de trabalhadores não depende exclusivamente do grau de expansão de cada país, mas do padrão de desenvolvimento econômico nacional. A gente tem duas referências teóricas que acabam sobressaindo. E aí a gente vai olhar por essa perspectiva externa e interna. Se temos, por um lado, uma dimensão que vai propugnar pelo livre mercado, né, e pela ideia de intercâmbio de bens, serviços, informação, e que esta medida, a medida da liberalização, do livre mercado, é que possibilita, né, haver menor grau de desigualdade entre esses distintos estágios de desenvolvimento econômico. De alguma forma, ela vem sendo expandida, ela vem recebendo um tratamento cada vez mais prioritário por muitos países. Por um lado, se justifica esse livre mercado olhando para as especializações das atividades produtivas, né, que seria um motivador, um motivo de competitividade, né, nesse contexto de livre comércio internacional. Como é que eu posso exemplificar isso? Vamos supor que um determinado grupo de países eles se organizam de forma a priorizar e valorizar determinadas áreas produtivas em cada localidade. Então, vamos supor, por exemplo, que o Brasil, a especialização dele seria na área do café. Então, determinados estados do Brasil teria focalização da produção de café. Em outros estados do Brasil, teríamos a produção de queijos, em outras localidades de vinho, e assim por diante. As localidades que não conseguissem um padrão de qualidade, por exemplo, no queijo, elas deixariam de produzir o queijo. Perfeito? Porque esse queijo já seria produzido numa área com altíssima qualidade, com um padrão internacional, para competir nesse mercado cada vez mais ferrenho, vamos dizer assim. E o que esse grupo que produzia o queijo, né, vai produzir então? Essa é a questão. Porque mesmo que esse queijo não fosse de padrão internacional, ele sustentava ali uma série de cadeias, né, daquela região. É o queijinho que você vai na padaria comprar de manhã, produzido lá para o seu José e tal.
e que agora não tem mais esse queijo. E tem uma outra situação aí. A família do seu José, os filhos, não vão também mais se interessar muito pela produção de queijo, já que eles são desestimulados a produzir o queijo para que o queijo de uma outra região, que tem melhor capacidade competitiva, possa ser negociado no mercado internacional. Esse é um ponto. Por outro lado, a competitividade do país, no sentido do queijo, ou do café, ou do vinho, frente ao mercado internacional, vai ter mais condição de competir de igual para igual com os outros produtos dos outros países. Primeiro ponto. Então, vamos marcar esse. Então, nesta primeira ideia, a existência de algumas nações mais ricas do que outras, ela pode ser explicada por fatores estritamente de ordem econômica. Então, a ideia do livre comércio, do maior intercâmbio de bens, serviços, informação, diminuiria essa desigualdade entre os países. Então, nesse formato da divisão internacional do trabalho, essa integração ao sistema econômico mundial, essa integração proporcionaria aos países, então, diminuir as desigualdades internas e externas também. Fazendo uma citação direta do trabalho do Postman, na página 3, nós vamos ter, vou passar a citar agora. Nos dias de hoje, a versão mais sofisticada dessa visão teórica pode ser encontrada nas publicações de importantes agências multilaterais que definem as possibilidades de expansão nacional diretamente associada à maior integração no mercado mundial. A desregulamentação dos mercados financeiros, de produtos e do trabalho constitui peça fundamental no roteiro de medidas necessárias para o melhor acesso ao desenvolvimento econômico e a ampliação dos postos de trabalho. Bom, vimos uma primeira tese. Vamos para a segunda tese, que de certa forma ela é oposta à primeira tese. Então, essa produção da desigualdade interna e externa dos países se deve à menor participação do sistema mundial, ou seja, para que a gente minore, vamos dizer assim, melhore as condições e diminua a desigualdade, os países devem participar então desse sistema internacional, então teríamos um maior equilíbrio entre os países. Bom, essa é uma lógica da primeira tese. Na segunda tese é um pouco diferente. Na segunda tese da literatura, ela aponta as questões internas e não tão externas. O que significa isso? Quer dizer, essa ênfase nas condições de trabalho, nas condições socioeconômicas, na lógica intrínseca de funcionamento do sistema econômico-social. Essa vantagem comparativa na produção e comercialização de bens, serviços e informação, que é a tese 1, na verdade, toda essa hierarquia e essa divisão internacional e essas desigualdades, eles são muito mais o produto da lógica intrínseca de funcionamento do sistema econômico-social. Então, essa correlação de forças entre as distintas nações é que vai engendrar, vai criar uma geografia mundial que absorve riqueza, que cria e destrói postos de trabalho. E assim se gera manifestações de múltiplas formas de dominação de uma nação por outra, através da dimensão militar, política, econômica, cultural. Então nós temos duas teses. Uma primeira que focaliza mais a parte externa, o sistema externamente, olhando essa relação entre os países, e a segunda que também observa isso, só que põe a ênfase na dimensão interna dos países
E essa segunda tese acaba valorizando o quê? Valorizando que há uma focalização, um interesse das elites internas dos países, o que acaba explicando, né, a maior ou menor viabilidade de expansão doméstica simultaneamente ao avanço da economia mundial. Bom, independentemente da visão, né, interna e externa, essas duas lógicas elas acabam convergindo. E elas vão convergir exatamente o quê? Na geração das desigualdades e na sua autorreprodução na repartição mundial do trabalho. Independentemente da visão do foco ser externo ou interno, essas duas visões elas acabam convergindo e elas convergem sobre a base de geração das desigualdades e sua autorreprodução na repartição mundial do trabalho. Então, o que o Márcio Postman vai dizer no seu texto, lá na página 4? Eu vou passar a citar agora. O centro da economia mundial representa o locus do poder de comando, sendo predominante as atividades de controle do excedente das cadeias produtivas, bem como de produção e difusão de novas tecnologias. A periferia assume, entretanto, um papel secundário na estrutura de poder mundial, sendo locus subordinado na apropriação do excedente econômico e dependente na geração e absorção tecnológica. Bom, voltando aqui à reflexão. Com essa ideia, então, que o Márcio traz para a gente no texto, temos, então, uma nova concepção do centro e da periferia. Independentemente dessa visão interna ou externa, que foi apresentada antes, o centro ele é o locus do poder de comando, segundo a ideia do Márcio. E ele acaba o quê? Controlando, né, o excedente dessas cadeias produtivas, bem como da produção e da difusão de novas tecnologias. Então agora vamos falar um pouquinho dessa ideia de centro e periferia. Então, sobre centro e periferia, vimos que o centro da economia mundial, né, ele está representado por um grupo de países. Poderíamos aqui exemplificar, né, os Estados Unidos, né, Alemanha, França, Reino Unido, e por países que pertencem à periferia, e essa periferia, na verdade, tem um papel secundário na estrutura de poder mundial. Entretanto, surge um novo conceito, o conceito de semiperiferia, composto por países que seguem essa lógica do centro, né, e conseguem, de alguma forma, tardiamente, mas conseguem criar seu parque industrial, desenvolver a sua indústria, e também temos exemplos de países que não seguem esse sistema central, mas que também evoluíram e criaram seus parques industriais. Estou falando aqui no caso da Rússia, por exemplo. O Brasil estaria também nessa semiperiferia. Então, analisar essas três concepções de centro, semiperiferia e periferia é um trabalho que nós vamos fazer em conjunto com vocês e focalizando duas divisões, uma primeira divisão internacional do trabalho e uma segunda divisão internacional do trabalho. Para isso vamos dividir 2 grupos e cada grupo vai se dedicar a essa parte do texto do Postman, que é o nosso próximo passo na sequência da disciplina. Bom, para ajudar um pouco nas questões que os 2 grupos vão desenvolver sobre essa primeira fase de
divisão internacional do trabalho, e a segunda fase, né, que é a divisão do texto do Márcio Postman, eu tenho algumas perguntas aqui para tentar estimular a discussão, né, e o pensamento de vocês. Eu anotei aqui, por exemplo, o livre mercado garante o direito de escolha do consumidor? Ou seja, um número crescente de empresas dentro do mercado competitivo garantiria sempre um melhor preço, as melhores condições para o consumidor? Ou isso se apresenta num determinado momento inicial, mas aos poucos essas empresas vão se organizando em monopólios e oligopólios e aquele preço melhor para o consumidor acaba não sendo mais o preço melhor. Ou seja, a questão é essa. Há possibilidade real de escolha numa economia de livre mercado? A outra questão que eu anotei aqui é exatamente se o livre mercado existe ou é uma apologia, no sentido de uma ideia que esconde por trás interesses de grupos dominantes. É uma outra questão para vocês pensarem. E a participação do Estado nisso? O Estado ele deve participar, ele deve ser um parceiro dessas empresas, ele deve só regular, ele deve intervir, ele tem de estar sempre presente, ou ele tem que regular, intervir e participar. Ou seja, essas questões para vocês pensarem um pouquinho na organização do trabalho. É isso.